A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra que o Espírito Santo de Deus me trouxe foi em Gálatas capítulo 3. Não é de hoje que o Senhor tem ministrado ao meu coração acerca da lei e acerca da fé. E eu sei que o Senhor tem muito mais para nos revelar. Que o Senhor possa revelar aos nossos corações o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar por meio dessa mensagem. Que nós possamos aprender mais de Ti, Deus. Trabalhe os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E que o Espírito Santo de Deus nos oriente acerca dessa mensagem que é muito importante. Por quê? Porque Gálatas é chamado de insensatos, ó insensatos Gálatas. Por quê? Porque eles foram encontrados por meio do Evangelho e receberam o Espírito de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Mas chegou um ponto que eles acharam que a lei, o que eles faziam, o cumprimento da lei é que os salvaria. Mas não é o cumprimento da lei que nos salva, porque a palavra do Senhor nos garante que se cairmos em um ponto da lei, estaríamos caindo em todos. A lei de Deus não é por cumprirmos a lei que há salvação, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Mas será que a lei, então, não é importante? É claro que é, porque se não fosse, Deus não teria dado. A lei é para mostrar aquilo que não agrada o coração de Deus e é para seguirmos. Mas nós, por nossas forças, por sermos, por esse mundo pecaminoso, nós não conseguimos, em 100% do tempo, estarmos todos de acordo com todos os pontos da lei. É Cristo Jesus que nos salva. Essa palavra que eu vou ler aqui hoje, a gente vai ver que ele se fez maldito, para que nós possamos ser justificados diante de Deus. E eu vou começar a leitura, e se você puder, acompanhe comigo. Diz assim, Gálatas 3, verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Cristo Jesus foi já representado como crucificado. A verdade, Cristo Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Verso 2. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está perguntando, como vocês receberam o Espírito? O Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus. Como vocês receberam? Como nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Nós recebemos por as obras da lei, por cumprirmos as obras da lei de Deus, ou pela pregação da fé, pela pregação do Evangelho, quando cremos em Cristo Jesus. Como nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Outra pergunta. Vocês são tão insensatos que começaram pelo Espírito, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E ele está falando, vocês são tão insensatos que começaram pelo Espírito e agora vocês estão acabando pela carne, ou seja, acabando pelas próprias forças, com que vocês fazem pelas suas próprias forças? Será que alguém pode salvar-se pelo que faz? Será que alguém pode salvar-se pelas suas obras? Verso 4. Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Aquele que dá o Espírito Santo e que opera maravilhas, milagres e maravilhas entre vós, no meio de vós, ele faz isso pelas obras da lei ou pela fé? É pela fé. Verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus
e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus e Deus o aceitou. Abraão foi aceito por Deus porque ele teve fé. Ele é chamado de pai da fé. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Deus o aceitou. 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Se você é da fé, se eu sou da fé, somos filhos de Abraão, descendência de Deus. A palavra do Senhor nos diz isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Lá atrás, em Abraão, lá atrás o Senhor já tinha previsto e já tinha dito a Abraão, anunciando que todas as nações seriam benditas. Aleluia! Todas as nações, por quê? Seriam justificados pela fé. É pela fé. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Tu é bendito. Tu é bendito se tu é da fé. Agora, se nós colocamos, acreditamos que podemos nos salvar, que a salvação vem por meio das obras, né? Nós nos fazemos malditos. Vamos lá continuar para poder a gente chegar nessa parte. Então, todas as nações seriam benditas em Abraão, né? Ele, o pai da fé. Por meio da fé, todos aqueles que creem em Cristo Jesus são descendentes de Abraão, têm parte. E de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Veja. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Por que nos fazemos malditos quando nós tentamos ser salvos pelas obras, né, pelas nossas forças, pelo cumprimento da lei de Deus? Porque a lei, porque as escrituras dizem que maldito é aquele que, verso 10, todos aqueles que, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E nós sabemos que não é possível, que há apenas um justo e bom, que é Deus, que o pecado está no mundo e não é possível nós não cairmos. E se cairmos em um ponto da lei, já estaríamos condenados, seríamos malditos. Então não é pelo cumprimento da lei, nós precisamos. Será que a lei é inútil? Não. Ela é necessária e ela mostra aquilo que agrada o coração de Deus e precisamos fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Mas se cairmos em algum ponto da lei, nós não seremos condenados, porque fomos aceitos por meio da fé. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Jesus se fez maldito no madeiro para salvar a nós, para que nós não fôssemos mais condenados pela lei. Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Eu não serei justificada diante de Deus pela lei. Quando eu estiver perante o Senhor e o Senhor me perguntar acerca das minhas obras, as obras serão para galardão, as obras serão para mostrar se eu sou serva do Senhor, se eu busco andar em santidade, fazer o que agrada o coração de Deus. Mas as minhas obras, o cumprimento da lei, não me justificará de ser salva. O cumprimento da lei não me justifica. Por quê? Porque se eu caio em um ponto, e certamente nós caímos
em algum ponto, nós já estaríamos condenados. Mas o que nos justifica diante de Deus é a fé. É a fé em Cristo Jesus. É crermos que o que Ele fez, né, que Ele se fazer maldito, dele entregar a própria vida por amor de nós, para nos purificar com o sangue dele. Quando nós cremos, nós somos lavados, somos remidos por Ele. Nós recebemos novas vestes. E diz assim: o justo viverá pela fé. Verso 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, tá vendo? Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei. Porque, segundo a lei, se você cai em um ponto da lei, você, teoricamente, está caindo em todos e você se faz maldito. Então, ninguém poderia ter a salvação. Mas Cristo Jesus se fez maldito. O próprio Deus, o Pai, enviou seu Filho para se fazer maldito, para que nós possamos ser salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Então, Cristo, ele nos resgata da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele se fez maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Por meio de Jesus Cristo, a bênção de Abraão que foi dada a Abraão chegou aos gentios. Os gentios são aqueles que não são do povo judeu. A bênção pode chegar a todos nós, a todas as nações. E por meio da fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Agora eu vou pular para o verso 18, que diz assim: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. A herança, se ela provém da lei, ela não provém da promessa. A herança, ela provém da promessa que foi dada a Abraão e que foi dada que as nações, todas as nações, seriam abençoadas por meio da fé. Por meio da fé e da posteridade. Quem é a posteridade de Abraão? Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso Salvador. É por meio dele, por meio na fé nele, que nós somos salvos. Que você não esqueça disso. Que você saiba que sim, a lei é importante. Por que a lei é importante? Olha só, aqui está dizendo, verso 19. Logo, para que é a lei? Uma pergunta. Para que é a lei? Por que a lei foi criada? Ela foi ordenada por causa das transgressões. Ela foi ordenada para mostrar o que é contra a vontade de Deus. Por isso que a lei é importante. Mas não é a lei que nos salva. A lei nos mostra aquilo que é puro, aquilo que agrada o coração de Deus e aquilo que não agrada o coração de Deus. Mas não é por meio da lei, não é por meio das nossas obras, não é por meio das nossas forças que nós somos salvos, mas só mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E nós temos vida nele. Amém? Se você foi abençoado, abençoada por essa mensagem, se o Senhor falou contigo, se você compreendeu um pouco mais acerca da lei e da fé, que você possa compartilhar essa mensagem, que não fique só para você. Nós precisamos compartilhar a palavra do Senhor, porque há muitos que estão se perdendo, achando que terão salvação pelo cumprimento da lei, e não é mediante isso. São insensatos. É por meio da fé em Cristo Jesus. Mas por que não é pela lei, nós não devemos seguir a lei? Claro que devemos seguir a lei,
Porque sabemos que a lei de Deus e os 10 mandamentos são aquilo que agrada o coração de Deus. Mas não é por meio da lei, mas sim pela fé, que nós fomos e somos aceitos por Deus. E é mediante a fé em Cristo Jesus que nós seremos salvos. Porque às vezes o inimigo tenta colocar no nosso coração, porque caímos, porque pecamos, que nós não somos dignos do Senhor, que nós estamos condenados. E isso nos afasta da presença de Deus. Mas o Senhor quer que você saiba que se você se voltar para Ele, se você pedir perdão pelos seus pecados, Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus, Ele te remirá, Ele te lavará, Ele te purificará mais uma vez. A lei nos torna, quem está debaixo da lei, malditos, porque uma vez caído, você acha que não é mais digno. Pronto, agora eu não sou mais digna de Deus, eu não posso mais servir ao Senhor, e você se afasta da presença de Deus. Mas olhe para Jesus. Se volte para Ele, o Espírito Santo conduz ao arrependimento e Ele fala: você tem vida em mim, é eu quem te salvo. Jesus fala: sou eu quem salvo, eu te lavo, eu te remirei, eu te salvarei. Então, quando nós podemos cair, mas nós lembramos que não é a lei, mas é Cristo Jesus que nos salva, nós nos arrependemos e o Senhor fala: vai e não peques mais. E Ele fala e Ele nos conduz ao arrependimento, nós seguimos de novo para o centro da vontade de Deus. E nós podemos de novo caminhar com o Senhor. A lei nos afasta, porque se cremos que é pelas obras, nós caímos e então estamos caídos. Mas se cremos que é pela fé, e é pela fé, nós podemos nos reerguer, nós podemos nos estar diante de Deus, o Pai, por causa de Cristo Jesus, e pedir perdão, e podemos ser lavados mais uma vez. Isso é importante, essa mensagem precisa chegar às pessoas. Amém? Então curta e compartilhe essa mensagem para que ela chegue a mais e mais pessoas e que sejam libertas da escravidão do pecado, e que sejam libertas da escravidão da lei, que elas possam ser livres em Cristo Jesus. Não livres para pecar, não livres para fazer aquilo que é mal, porque Deus, Ele ama a justiça e Ele odeia a iniquidade. Mas somos livres porque temos a segurança que a nossa salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus, e Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor, e é Ele quem nos justifica, e é Ele quem nos purifica, e é Ele quem completa a boa obra. Quando nós nos prostramos diante dEle, quando nós buscamos obedecer à vontade dEle, quando nós buscamos caminhar com Ele. Essa é a mensagem. E que o Senhor fale mais aos nossos corações, ao teu coração. Para encerrar esse vídeo, eu vou fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas iniquidades. Obrigada pela tua graça, pelo teu amor, por nos enviar Cristo Jesus. Por Ele, Senhor, nos salvar. Por Ele, Senhor, se entregar por amor a cada um de nós. Que possamos, Senhor Deus, a cada dia ter essa palavra firme no nosso coração. Que é por meio da fé em Cristo Jesus que somos salvos. Que o Senhor, aleluia, quer trabalhar em nossas vidas. Que o Senhor, aleluia, se entregou por amor a cada um de nós. Que possamos largar o pecado e a iniquidade e seguir a tua vontade, Deus. Que possamos caminhar com o teu Espírito Santo. Que possamos receber do teu Espírito, porque a tua palavra diz que é mediante a fé que nós recebemos do teu Espírito Santo de Deus. E nós te pedimos, Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos estar sensíveis à tua voz, à voz do teu Espírito que fala conosco todos os dias. Que possamos estar sensíveis à tua voz, Senhor.
que possamos caminhar contigo, que possamos ser chamados de seus discípulos, de seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.